Se você acabou de comprar o seu primeiro baixo, acabou de ganhar, acabou de conseguir aí, mas não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe como ligar, como afinar, como começar a tocar o seu baixo, esse vídeo é para você. Essa é a sua primeira aula de baixo, onde você vai aprender o básico e o essencial para começar a tocar esse instrumento maravilhoso. Então eu separei aqui 5 passos para você conhecer o seu instrumento e começar a tocar aí o seu primeiro riff e as suas primeiras notas, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, o primeiro passo é você conhecer aí as partes do seu instrumento e como ele é montado e como ele funciona. Então, essa parte aqui, maior zona, nós chamamos do corpo do instrumento, é feito geralmente de madeira. Cada baixo vai ter um formato diferente, o meu é um Precision, então ele tem esse formato. Esse aqui é um Jazz Bass, então o corpo dele vai ser diferente. Então, aqui bem no meio do instrumento nós vamos ter os captadores, que são que transformam aqui a vibração da corda em som. No meu caso, como eu já falei, meu baixo é um Precision, ele vai ter apenas um conjunto de captadores. Aqui você parece que tem dois, mas é um conjunto de dois captadores. Outros modelos vão ter mais captadores. Esse aqui, que é um Jazz Bass, como eu já falei antes, vai ter 2 captadores. Nós vamos ter também os controles desses captadores. Aqui, como eu tenho 2 captadores, eu vou ter 2 volumes dos captadores. E o botãozinho que nós chamamos de tone. Nesse caso aqui, o tone é um controle de agudos. Ele totalmente fechado, vai ter um som um pouco mais escuro. E ele aberto vai ter um som com mais brilho, mais agudos, certo? Aqui abaixo nós temos a ponte, que é o que segura as cordas. Também cada modelo de baixo vai ter uma ponte diferente. Tem alguns baixos que as cordas são colocadas aqui por trás e a ponte varia um pouco, beleza? Aqui nós vamos ter o braço do instrumento com a escala. E aqui na escala também temos algumas marcações. Escalação nada mais para você se localizar aqui no braço. Você rapidamente conseguir ver onde estão as notas. No caso do meu baixo, ele tem a marcação aqui em cima também, caso você esteja olhando de cima e não de frente. Aqui também nós temos na escala esses ferrinhos, que são os trastes que delimitam as notas da escala do baixo. Essa parte aqui de cima, se você olhar aqui por trás, você vai ver que ela faz parte do braço, mas eu costumo chamar ela de mão, que é onde tem as tarraxas para a gente afinar o nosso instrumento. Alguns baixos não vão ter essa mão, você vai afinar ele em outros lugares, mas em geral os baixos mais comuns vão ter essa mão aqui com as tarraxas para você afinar, beleza? Agora que nós conhecemos as partes do nosso instrumento, vamos ligar ele para a gente começar a tocar. Para ligar o seu contrabaixo, você vai precisar de um baixo, olha só, e de um cabo do tipo P10. Então, essa entradinha aqui, esse plug aqui chama plug P10. Então, você vai ligar qualquer uma das pontas aí no seu instrumento. Nessa partezinha aqui que nós chamamos de jack, ela pode ser aqui na frente ou aqui do lado. E além do seu instrumento e do seu cabo, você vai precisar de um amplificador. Como eu moro em apartamento, eu não uso amplificador porque eu não quero que o prédio fique tremendo e os vizinhos fiquem malucos. Então, eu uso uma interface de áudio, que é onde eu ligo o meu contrabaixo para eu poder tocar, estudar, enfim. Então, ele aqui vai ter também a entrada. Eu ligo ela via USB no computador e eu consigo ouvir o que está saindo dela aqui por um fone. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como ligar o seu baixo no computador, usar uma interface, eu posso fazer, é só pedir aqui nos comentários. Mas caso você tenha um amplificador, provavelmente você vai ter os controles de equalização e os controles de volume. Os controles de equalização são grave, médio e agudo, geralmente. Alguns amplificadores vai ter algumas divisões a mais, mas todos vão ter pelo menos esses 3. Então, quando você está começando, é interessante a gente usar uma equalização mais padrão, que a gente chama de flat, que nada mais é do que deixar todos ali os knobs da equalização numa posição de meio-dia, o baixo, o médio e o agudo. Assim você não vai estar adicionando e nem tirando nada do timbre do seu baixo, você vai estar ouvindo o timbre dele real. Mais para frente, conforme você for tocando, você pode começar a brincar com esses controles, colocar mais grave, tirar os médios, tirar os agudos, e aí ir criando o seu próprio timbre. Por enquanto, pode deixar tudo ali meio-dia, flat, que vai dar tudo certo. Importante ressaltar que para tocar baixo você não pode usar qualquer amplificador. Se você colocar o baixo no amplificador de guitarra, provavelmente você vai explodir ele. Então tenha isso em mente. Se você não tem um amplificador de baixo, você vai precisar passar o seu baixo por um aparelhinho chamado Direct Box, que é um aparelhinho que vai aí tirar esse problema de você explodir um amp que não é de baixo. Beleza? Agora que estamos com o nosso instrumento ligado, nós precisamos afiná-lo para começar a tocar. É muito importante você sempre tocar com o instrumento afinado para você começar a treinar o seu ouvido aí com o som correto do instrumento, com os intervalos corretos e as notas corretas. Para você afinar o seu baixo, você vai precisar de um pedal afinador,
Ou ainda tem aqueles afinadores de clipe que você coloca aqui no braço do instrumento e ele afina também. Mas também é importante você saber afinar o seu instrumento sem precisar desses aparelhos externos, conseguir afinar de ouvido. Então, para você fazer isso é muito simples. Então, a primeira coisa para a gente afinar o nosso instrumento é saber quais são as notas das cordas soltas. Então, começando aqui da corda mais grave para a mais aguda, nós vamos ter Mi, Lá, Ré e Sol. Agora, para eu afinar de ouvido, é muito simples. Eu vou colocar aqui na corda mais grossa o meu dedo na casa 5 e a corda de baixo deve soar a mesma nota. Vê que nesse caso ele está afinado, está soando a mesma nota. Agora, se tiver desafinado, por exemplo, consegue notar que são notas diferentes? Então, eu tenho que ir afinando até as duas ficarem iguais. Certo? Mesma coisa na corda de baixo. Eu vou colocar aqui o dedo na casa 5 e tocar a corda de baixo e devem ser a mesma nota. Mesma coisa com a corda de baixo. Então assim você conseguiu afinar o seu baixo de ouvido. Muito simples, não é? É importante dizer que se você for tocar uma música ou for tocar com outras pessoas, com outros instrumentos, você vai precisar do seu pedacinho de afinador ou de algum afinador que dê certinho a nota que você precisa, porque senão, mesmo afinando assim de ouvido, você pode ficar um pouco diferente dos outros instrumentos, certo? Então agora, com o nosso instrumento afinado, vamos falar um pouco da técnica para você tocar. Primeiramente, a sua postura. Se você é destro, você vai apoiar o seu instrumento na sua perna direita, se for canhoto na perna esquerda, e é importante que a sua perna esteja num ângulo de 90 graus, para você aí conseguir uma postura, deixar a coluna ereta e conseguir tocar com maior precisão. Então, nada de ficar sentado no sofá aí, com a perna para cima e o baixa, porque você não vai conseguir uma postura adequada para tocar. Então, a sua mão direita você vai apoiar aqui no corpo do contrabaixo. É importante que você deixe um espaço aqui, não ficar com a mão colada, certo? E você vai tocar as cordas com a sua mão direita. E assim, ao tocar a corda, é importante, eu vou tentar mostrar nessa outra câmera aqui, que você não puxe as cordas. Tá vendo que eu estou colocando o dedo por baixo e puxando? Na verdade, você vai meio que raspar o dedo por cima da corda e não puxar por baixo. Outra coisa importante é você ter um apoio para sua mão direita para ela não ficar bamba. Então, o que nós geralmente fazemos é apoiar o dedão aqui em cima do captador ou em cima da última corda. Então, conforme você for descendo, você pode ir descendo o seu dedo. Algumas pessoas vão preferir deixar o dedo aqui em cima do captador e conforme for descendo, manter ele aqui em cima. Outras pessoas vão tocando e vão descendo. Aí você pode testar e ver o que você acha melhor aí para sua tocada. É importante também que você sempre use seu dedo indicador e seu dedo médio para tocar as cordas, sempre alternando entre os dois. Claro que existem baixistas que vão tocar com o dedão e vão usar mais dedos, mas aí você está super tranquilo de começar usando apenas esses dois dedos. Então, tenha isso em mente de sempre estar variando entre o dedo indicador e o dedo médio, certo? Você pode aí fazer alguns exercícios de digitação, fazer em cada corda. Para você ir melhorando aí a sua digitação. Então, agora vamos para a nossa mão esquerda. Primeiramente, como é que nós vamos posicionar o nosso braço? Tá vendo que se eu deixar o braço do baixo aqui pertinho, eu vou ficar todo apertado aqui com o meu braço, coloco ele para cá, coloco ele para lá, não consigo mexer. Então é importante que você coloque o braço do baixo para frente para você ter esse movimento aqui e você conseguir tocar. Beleza? A sua mão esquerda, ao segurar o baixo, você pode pensar que você está segurando uma laranja. Tá vendo como meus dedos estão arqueados aqui e o dedão aqui atrás? Então, você vai usar esse mesmo molde para segurar o braço do instrumento, com os seus dedos arqueados e com o seu dedão aqui atrás. E também se atente a deixar esse espacinho aqui, não tocando assim apertado, deixando um espaço aqui para você ter mais movimento. Certo? Agora, como que nós tocamos, apertamos as notas aqui no instrumento? É muito importante que você não toque com seu dedo aqui no meio da casa, para você evitar esse grunhido aqui e esse som sobrando aqui do baixo. Então, sempre você vai tocar no fim do traste, quase tocando em cima do traste da outra casa. Porque daí você vai ter um som bem mais limpo e vai evitar
esses grunhidos aqui. Então, sempre tocando aqui em cima do próximo traste. Se eu estou tocando na casa 4, eu vou tocar quase em cima do traste da casa 5. Então agora vamos de forma bem rápida falar um pouquinho da teoria do nosso instrumento, como é que ele funciona, como ele é dividido. Sei que teoria às vezes parece um pouco chato, mas essa parte aqui é legal e você vai gostar. Então, nosso instrumento tem as 4 cordas, que você já sabe as notas de cada uma quando soltas, e cada traste desse vai representar um intervalo de meio tom. Então, a cada trastezinho, a cada casa, eu vou ter um intervalo de meio tom. Então, para eu andar um tom no meu instrumento, eu vou ter que fazer um salto de 2 casas. Por exemplo, da casa 1 para a casa 3, eu vou ter um salto de um tom. Você pode reparar aqui nessas marcações, quando eu chego na 12ª casa, eu tenho 2 marcações ao invés de uma. Isso representa o intervalo de 1/8 no braço do instrumento. Então, até a 12ª casa, eu tenho a primeira oitava. O meu baixo aqui, ele não tem mais 1/8 inteira. Alguns baixos vão ter 24 casas, esse meu não tem. Acho que ele tem 20 ou 21. Então, eu não tenho 2 oitavas completas. O que é uma oitava? A oitava vai ser aonde a nota da corda solta se repete. Então, aqui eu tenho um Mi, e na 12ª casa eu vou ter outro Mi, uma oitava acima. Você consegue notar que é a mesma nota? Certo? Então, como que geralmente a gente vai começar aí tocando o nosso instrumento? Quando a gente vai ouvir uma música ou vai tocar com alguém, essa música vai ter os acordes. Então, geralmente, a gente vai tocar as notas fundamentais desse acorde. Então, se uma música, por exemplo, tem os acordes Sol, Ré e Dó, a gente vai tocar as notas fundamentais do acorde, que é Sol, Ré e Dó. Você pode começar aprendendo a tocar aí as primeiras notas das 5 casas, ou talvez da primeira oitava. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz para você aprender as notas do contrabaixo. Então, depois dessa aula, você pode ir lá e começar a aprender aí a mapear as notas no braço do instrumento, certo? Então, agora que a gente aprendeu um pouco aí da teoria de como funciona o nosso instrumento, como ele é dividido, vamos tocar aqui um riffzinho para a gente também se divertir um pouco e não ficar só na parte teórica. Vou colocar aqui uma track de bateria. Você pode encontrar essa track no YouTube. É só você digitar backing track de bateria, que você vai encontrar aí vários andamentos, vários ritmos, para você aí começar a estudar, a treinar e montar os seus riffs. Então vamos começar com algo bem simples, por exemplo, corda Mi solta, terceira casa da última corda, quinta casa da última corda, terceira casa e corda solta de novo. O que a gente pode fazer? A gente pode tocar uma vez cada nota, depois vamos dobrar, tocar 2 vezes. E agora vamos dobrar de novo, tocar 4 vezes. Beleza? Então vamos soltar nossa track de bateria para a gente tocar junto. Mesmo que você esteja aí bem no seu início, começando agora, você consegue aí pegar o ritmo da música. A música tem um pulso, então você só precisa achar esse pulso da música, ó. E daí a gente pode começar a tocar junto, uma nota por vez. Vamos dobrar. Vamos dobrar de novo. Legal? Então, você pode fazer esse exercício de várias formas. Você pode fazer em todas as cordas. E você pode começar aí a brincar e a montar os seus próprios riffs com essa track de bateria junto. Beleza? Então essa foi a sua primeira aula definitiva de baixo. Agora você sabe as partes do seu instrumento, sabe como ligar, sabe como afinar, sabe a sua postura, a sua técnica correta das 2 mãos, e você também sabe criar os seus próprios riffs aí, tocar com backing track de bateria para começar aí os seus primeiros estudos.
não se esqueça se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o curtir, se inscreve no canal. Eu tô vendo que tem muita gente assistindo os vídeos e não tá inscrita, então se inscreve aqui no canal. E o que você pode fazer agora é assistir esse vídeo aqui de 6 riffs super fáceis para iniciantes, para você também sair um pouco aí dessa parte só teórica e começar a tocar música de verdade, beleza? Valeu e até a próxima!